Sandro Filmes está no mercado audiovisual há mais de 25 anos. Se você procura alta qualidade em vídeos para TV, redes sociais, gravação e podcast, comerciais e programas, entre em contato @Sandro Filmes e no WhatsApp 996266572. Sandro Filmes, qualidade e menor preço para você. Olá pessoal, estamos iniciando hoje mais um episódio do Bate-Papo Imobiliário com Andresa Brasileiro. E hoje estamos trazendo uma pessoa muito importante no mercado imobiliário, um cara incrível, além de meu amigo, um profissional exemplar do mercado de Campina Grande, Garibaldo Porto. Delegado do Cresce hoje, há mais de 30 anos, né, Garibaldo? No mercado. Eu ia falar um pouquinho hoje sobre a avaliação imobiliária, a avaliação mercadológica, para que vocês, corretores de imóveis, possam entender um pouquinho o que é realmente uma avaliação e você que não é corretor consiga entender o que é realmente importante numa avaliação. Então, Gari, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite de estar aqui comigo hoje. E fala um pouquinho, Gari, sobre você. Muito bem. Primeiro, falar da honra, né, de ver alguém que foi minha estagiária e hoje é a mestre, né? E a referência hoje, você, Andresa, tem feito um trabalho espetacular pelo mercado imobiliário. Quando a gente cuida dos colegas, a gente está cuidando do mercado. Porque é muito importante que nós entendamos, né? Que o conhecimento ele tem 3 fases. Eu sempre costumo falar em as 3 fases do conhecimento. Ela passa pela dependência, a independência e a interdependência. Isso não é novidade não, quem criou foi o Tiago Brunet. Exato. E isso me marcou, porque a fase da dependência é quando a gente entra em algo novo, a gente é totalmente dependente, né, e do conhecimento, a gente está absorvendo todo o conhecimento. Essa fase a gente precisa ter cautela de a quem a gente vai se espelhar. Por isso que esse trabalho seu é muito importante. Então, é acolher os colegas na hora que eles estão mais precisando. É na fase da dependência. Embora que o mercado imobiliário, corretor de imóveis, a gente tem uma profissão abençoada, maravilhosa. E como toda profissão, ela tem algumas nuances. Porque para se tornar um corretor de imóveis é fácil. Não é tão complicado como outra profissão. Por exemplo, você quer ser advogado ou médico ou engenheiro, você vai ter que parar tudo e se dedicar ali pelo menos 5, 6, né, ou mais anos aí para você se tornar um profissional. Corretor de imóveis é menos tempo. Né? Menos tempo para você estar com a carteira do Cresce. Mas existe um problema para se manter nessa profissão. Isso. Porque ela é fácil de você entrar, mas para se manter você tem que ter realmente um suporte. E essa é a dificuldade. Exato. Essa aí é onde a gente precisa realmente de apoio, de dar apoio àqueles colegas que estão chegando. Essa fase da dependência é exatamente o momento onde você vai criar todos os princípios para que venha a ser um profissional requisitado ou procurado pelo mercado. Depois que você aprende, que é muito importante, gente, vocês perceberem que é importante essa fase de aprendizado. Depois que você está nele no mercado, você já conhece, já sabe as pessoas, já, né, se posicionou, aí vem a fase da independência. Então você já sabe fazer tudo, você praticamente já entende o processo todo. Aí corre-se um risco pelo fato de você já saber e você ser absorvido pela rotina. Então você começa a fazer, as coisas vão mudando e você não percebe.
Então a fase da independência, ela corre um risco de você tornar-se obsoleto. Ou você não entender a dinâmica da mudança do mercado, que ele é muito dinâmico realmente. É verdade. Você vai fazendo e esquece de se aperfeiçoar. E acaba se acomodando, né? Se acomodando. Eu estou falando já nessa linha de raciocínio de quem já está há 37 anos no mercado. Não é pouco tempo não, viu, gente? E eu vou dizer uma coisa, mudou tudo. E foi isso a minha sorte. Porque não é uma profissão monótona. O que eu fazia há 5, 10 anos, eu não faço mais, já faço totalmente diferente. E ainda mais depois da tecnologia, da inovação, né? Exatamente. Então hoje em dia é que mudou tudo mesmo. Aí quando muda, você tem que buscar novo conhecimento. Aí entra nessa fase da interdependência, que é a sua agora. É a fase onde a gente já sabe e a gente quer aprender juntos. A gente começa a ensinar. A gente está com conhecimento e começa a se aperfeiçoar em uma área determinada, que no seu caso é o treinamento, acolhimento, entendimento. É você orientação aos colegas que estão chegando. E aí você vai se aperfeiçoando, você tem que buscar novas informações até para poder passar isso para os colegas. E por incrível que pareça, os colegas que estão chegando vão passando para a gente o que vem de novo em outros mercados. É uma troca de experiência. Aí essa fase da interdependência nos deixa na vanguarda. Então, essas são as 3 fases que para mim fazem muito sentido dentro da nossa dinâmica profissional. E aí, nessa área, que a avaliação de imóveis, porque veja bem, falando do que é a dor de quem quer vender um imóvel. Quando alguém precisa de uma avaliação do imóvel, nunca ou poucas vezes, algum cliente me procurou para avaliar um imóvel por um motivo de alegria. Quando é como se fosse um diagnóstico do valor do imóvel. Quem vai buscar a gente para esse tipo de demanda, ele não vem com alegria, a maioria dos casos. E aí você vai ter que saber identificar, porque você está tratando com alguém que está como se fosse um luto. Eu nunca tinha percebido isso, e lá no CIM 360, lá uma das oficinas sobre avaliação, com o mestre também, com o nosso querido Diniz. Sim. E foi outro também que me ensinou muito, é o mestre, né? E Roberto. Meu primeiro curso eu fiz com ele, com o Diniz. Marcelo Diniz. Né? Marcelo Diniz. E com o Paulo Roberto, também da Avalion, que é um cara espetacular. Ele falando, nós estamos tratando com alguém que está enlutado. Então temos que respeitar e a gente precisa colocar um processo. Qual é o processo? Deixar claro que nós temos a solução para ele. Entendendo que o cliente, ora, se eu estou procurando um profissional para diagnosticar o valor do meu imóvel, geralmente por um motivo que ou é crise financeira, ou é algum problema, ou inventário, ou alguma coisa, ou processo, ou separação, nunca é muito raro por um motivo de alegria. Vou vender para comprar um imóvel maior. São poucas as pessoas realmente que procuram isso. E mesmo assim, quer dizer, há uma sensação de insegurança, de incerteza, porque vai vender para comprar outro imóvel, mesmo nesse caso. Então você tem que identificar primeiro que você está tratando com uma pessoa desse aspecto. Então você esclarece primeiro o processo. Se você não criar uma rotina ou um processo, ele vem com o processo dele. Ele não faz parte do mercado e não entende. Na cabeça do cliente, ele vai ligar para mim, para ti e para mais 5 ou 10 colegas e vai pegar a opinião. Quanto é que tu acha que vale meu imóvel? Isso, porque nós corretores todo mundo vai poder opinar pelo valor. E ele vai juntando as informações que ele colhe por 5, 10, 15 corretores e ele acha que ali ele fez a avaliação do imóvel dele. Aí depois ele vê assim, ora, ali tem uma casa velha feia de fulano que está pedindo tantos milhões. Está pedindo 600 mil, 500 mil. Aí diz, a minha, muito mais bonita, tem uma história linda que eu vivi nela, vale 1 milhão. A casa que ele faz como referência,
já deve estar, às vezes, há 2, 3 anos no mercado. Ninguém nem proposta fez. E ele usa isso como referência. A opinião dos colegas corretores, elas sempre são opiniões, ela não tem base. Isso, não tem justificativa do valor. Não existe, né, onde está uma opinião, eu tenho a minha, cada um tem a sua. Qualquer um pode dar. Isso. Então, quando o cliente, ele baseado nessas informações, ele dita o valor, a probabilidade desse valor estar errado é muito grande. E mesmo quando o valor está dentro do parâmetro do mercado, ele não tem confiança. Aí, quando o cliente diz assim, eu quero 300 mil na minha casa, que chega um cliente e diz, eu pago os 300, ele diz, opa, eu estou pedindo barato demais. tem alguma coisa errada. Porque ele não sabe, ele fica inseguro. Apesar de ter 5, 6, 7 opiniões, mas ele não, a opinião é o que eu digo, cada um tem a sua. Então você vai esclarecendo isso para o cliente. Gente, ou você bota isso num documento, e esse documento norteia as negociações, a oferta, ou então vai ficar sempre essa insegurança, essa incerteza do valor em relação ao valor do imóvel. Então é sempre isso que eu procuro esclarecer. A avaliação ela é importante, mas ela precisa gerar um documento. Ela precisa estar na bancada ou pelo menos na estratégia da negociação de qualquer imóvel. É importantíssimo você ter o PETAM, que é o parecer técnico da avaliação mercadológica, norteando a negociação. Você sabe ali o valor médio, o valor de negociação para a margem, mais ou menos. Você tem uns parâmetros para a discussão de uma contraproposta. Alguém vai dizer assim, não, o imóvel não vale. Não, sim, tá certo, não vale por quê? Você pode usar esse PETAM como força de argumentação. O PETAM, eles são indicadores, né, que eu tenho parâmetros para poder dizer assim, meu imóvel vale X e isso aqui é confirmado, é real. Isso. É o valor real mesmo de mercado. De mercado. Embora que a gente saiba que a dinâmica do mercado ela é muito rápida. Se amanhã alguém disser, vai ser construído aqui um binário, amanhã vai ter uma padaria ou um centro empresarial aqui na esquina ou vizinho à minha casa, mudou. Isso. A gente sofre a influência para melhor ou para piorar a situação do mercado em relação ao teu imóvel. Mas sempre há uma influência. Então, nesse caso, é importantíssimo que o cliente entenda que a consultoria é feita por um profissional, por um colega corretor de imóveis que vive o mercado. Mas não é uma opinião simples. Ele precisa parar e se debruçar sobre aquele imóvel específico. Porque, olha, a gente sabe que ali no portal e outros locais, o cara faz 10 casas, todas elas iguais. Você vai lá, um ano depois, elas já não são mais a mesma coisa. O projeto é o mesmo, mas o zelo que o proprietário tem muda, a pintura muda, a alteração do muro muda. Então, o que eram 10 imóveis iguais, cada um assume uma identidade dependendo do proprietário. Isso. Se eu for avaliar, eu tenho que observar essas peculiaridades de cada imóvel. Nós estamos aí esperando, que foi outra novidade, que a gente ficou muito claro isso lá no CIM 360, porque é um evento internacional. Eu estava doida para ir, mas infelizmente esse ano não deu. Ano que vem eu vou, se Deus quiser. Não, perfeito. Mas lá o que ficou muito claro é que nós vamos ter breve o CIB, que é um cadastro de imóveis do Brasil. E o CRES já lançou também o CRES 360, né? O índice CRES 360, aí já são indicadores, né? Mas que norteia também, né? O CIB é um cadastro, é como se fosse um CPF. Do imóvel. Do imóvel. Que legal. Isso já está em fase de elaboração, porque a tecnologia os permite. Então nós vamos ter cada imóvel vai ter um CPF. E esse processo, esse procedimento, inclusive vai
permitir, que é outro tema contemporâneo, que é a tokenização do mercado imobiliário. Por isso que eu digo que a dinâmica do mercado ela é muito rápida, então empatou o jogo. Gente. Se a gente não acompanhar, a gente fica perdido no mercado. Perdido. O token, eu estou começando a entender o que é agora. E não me peça para explicar, não. Vou pedir não, depois você explica. Porque junto com o cadastro de imóveis do Brasil e o token, aí vem agora que já está aprovada a reforma tributária. Muda muita coisa. Ela vai ter um período realmente não é feito uma mudança radical. Vai ser a partir de 2026, ela vai ter para se adaptar, né? Até 2030, se salvo engano. Reforma tributária, o cadastro dos imóveis do Brasil, que é o CIB, a tokenização do mercado e esses artigos estressados, né, que são ativos, que também foi o que deu o norte lá na discussão do CIM 360, que a gente vai identificar, são grandes projetos que quebraram. Alguém errou as contas e que tem empresas, e o corretor precisa especializar nisso, para olhar aquele empreendimento que deu problema para trazer solução. Então, conectar. A gente intermedia. A nossa profissão, ela tem por natureza a intermediação na negociação. Um problema que eu identifico na nossa profissão é que fala-se muito em venda. O corretor vende, eu vendi, bati minha meta de venda e tal, mas o corretor não vende. Isso é um erro grave, porque na realidade o corretor ele intermedia. Né? E essa aptidão pela intermediação, ele não compra um lado. O corretor ele faz o entendimento da demanda de alguém que quer comprar com a necessidade de alguém que quer vender. Essa conciliação, esse entendimento é feito por nós. Então nós não vendemos. Então olha aí, a nossa responsabilidade. Isso. Então a gente não pode dizer que vende, porque quando a gente vende, a gente toma um lado. E a gente não pode tomar partido numa negociação imobiliária. A gente precisa verificar todos os detalhes necessários para que aquela negociação ela seja feita de forma perfeita. Juridicamente, tudo bacaninho, né? De forma justa. E onde é que começa tudo isso? No valor do imóvel. A importância de você fazer da avaliação o ponto inicial de consenso de um negócio imobiliário. Por isso que é um nicho no nosso mercado, Gary, que eu falo muito, que é um nicho que eu gosto de trabalhar com avaliação. E poucas pessoas fazem ou sabem também, né? Trabalhar com essa parte de avaliação, porque não é simples, não. É um nicho que é muito importante, como você falou, é o princípio, né, de tudo. É quando a gente vai dizer, porque assim, existe muito valor sentimental. Quando a gente fala lá de uma pessoa que perdeu um ente querido e está vendendo aquele imóvel. Então, quando eu digo lá, o meu imóvel vale 500 mil, mas ali eu estou colocando meu valor sentimental, não só o valor real do mercado. E quando chega um corretor de imóveis para dizer, não, seu imóvel não vale 500 mil, seu imóvel vale 350 mil, a pessoa às vezes fica com raiva e a gente tem que ter essa sabedoria para poder justificar e orientar aquela pessoa lá da melhor forma para que ela entenda qual é o nosso processo. Olha, a gente está ali para ajudar, para contribuir e não para desvalorizar o imóvel. Né? Isso, eu sinto muito essa dificuldade quando eu vou fazer algumas avaliações, porque eu trabalho muito com uso capião e com inventário. Então eu tenho essa dificuldade, esse desafio é um desafio muito grande para ter essa habilidade de lidar com essas pessoas. Não sei se você já passou por isso também. Com certeza. A gente, tudo que eu procurei sempre foi como você apresentar um resultado de um trabalho, por isso a importância do PETAM. Sim. E do processo. Quando alguém liga para mim e diz assim, olha, eu queria entender, se você faz avaliação, eu digo, eu tenho uma equipe, eu faço parte de uma equipe que desenvolve avaliações imobiliárias. Eu peço o endereço e o solicitante, o nome de quem está solicitando. E aí eu preparo uma proposta e mando. Na proposta fica muito claro o que eu vou fazer,
prazo, valor, tudo ali vai ficar detalhadamente o que vai ser feito. E o que é o PETAM, o parecer técnico de avaliação mercadológica. Quando a pessoa entende que eu esclareço, fico à disposição, e eu digo o porquê da importância, no caso de inventário. Eu digo, olha, eu estou tratando contigo e às vezes tem uma infinidade de pessoas que são os herdeiros, que não estão ouvindo a conversa e que não estão entendendo o que a gente está conversando aqui. Se eu não lhe der um documento para que você diga assim, ó, tem uma empresa que eu contactei, essa empresa mandou uma proposta, ela vai fazer isso aqui, está à disposição para tirar a dúvida, e você mandar para todos os herdeiros, inclusive para que eles apresentem essa proposta para os cônjuges e para quem está em interesse, filhos, porque na questão de inventário, a gente fala com o inventariante e às vezes tem 5, 6 irmãos que estão casados. Eu estou fazendo um, Garibaldo, são 19 pessoas envolvidas, imagina aí. Eu já apresentei. E aí... 19, é filho, aí morreu o pai, ficou 7 filhos dessa pessoa, Então no universo você vai estar tratando aí no mínimo com umas 100 pessoas. Se você não tiver como defender a conclusão que você chegou, você vai, em vez de trazer uma solução, vai trazer... Eu fiz um inventário, aliás, uma avaliação de uma área, que eu fui fazer a apresentação, um herdeiro estava no imóvel, a gente estava fazendo a propriedade, uma área, né? Morando na área, e tinha, assim, eram também uns 8 a 9, e um deles em Miami. Então, estava um cara morando, que era uma propriedade, e o outro em Miami. Ele abriu, fez questão de mostrar I Love Miami, que tem lá no MIT que a gente fez, para apresentar o valor. O de Miami achava que a propriedade valia 30 milhões, e o que estava lá morando na casa valia 3. Então um dizia 3, o outro 30. É os extremos. Olha que loucura. E eu tive que provar para ambos que valia em torno de 5 a 7 milhões. E aí ficou entendido isso. É esse tipo de solução que a gente traz. Sim. E logo depois eu digo, olha, aí a gente tem um processo de dizer assim, se vocês precisarem, porque você já tem autoridade suficiente, para na hora da negociação, se houver necessidade, a gente está à disposição também, para apresentar esse trabalho aos interessados. O importante é que você apresente o trabalho e já também se apresenta como aquela solução para a negociação. Eu hoje desenvolvi um processo assim, que os colegas que porventura precisarem de avaliação e que ainda não se sintam seguros, eles me procuram. E o que eu desenvolvi, uma forma de... Por isso que eu digo que eu formei uma equipe dentro da empresa. E eu criei essa empresa que não, eu chamo até de núcleo de engenharia, para que não atrapalhe a relação do colega com o cliente. Então, a ideia é consolidar esse relacionamento do colega com o cliente, sem que a minha pessoa ou a empresa se atravesse ou confunda esse relacionamento. Quando o cliente me procura, tudo bem, minha empresa, eu já está muito claro o relacionamento. Quando um cliente procura, eu estou dizendo, Andresa, tu faz esse trabalho para mim, ela já te conhece, está tudo em ordem. Você vai lá e conclui o trabalho, entrega, defende e você apazigua aquela questão que é o mais grave entre o inventário e etc, né? Então, quando você faz isso, tudo bem. Mas quando um colega que é demandado e ele não consegue fazer a avaliação, porque realmente não é simples. É algo que você demanda realmente muita cautela, Sim. porque é uma responsabilidade muito grande. Aí eu criei esse processo que foi, me procure, e isso até eu passo para ti também, Andresa, porque você também é muito procurada. Aí você cria esse ambiente seguro para ambas as partes. Então, quando eu entrego o PETAM de um núcleo de engenharia com uma equipe, eu
ele imediatamente depois de pacificado o valor do imóvel, ele não vem me procurar, nem ninguém, vai manter o relacionamento com o colega que me buscou e pediu socorro. Entendi. Entendeu? Então a gente desenvolve essa forma, isso. Porque não confunda a cabeça do cliente. Porque senão o cliente vai e diz assim, não, agora, rapaz, foi Garibaldi que fez essa avaliação, então Garibaldi é a pessoa certa para vender meu imóvel. E às vezes não é, às vezes é o colega. Às vezes não, muitas vezes é o colega que tem esse relacionamento, é ele que tem que ser. Às vezes ele é um bom vendedor, mas não sabe fazer a avaliação. Exatamente. Isso aí não tem problema. Eu sou bom nesse processo de desenvolver o Petan, mas na parte de venda ou de apresentação do imóvel, eu sou igual a qualquer outro colega. Não tem nenhum privilégio em relação a isso. Então eu fortaleço a relação com o colega e a gente passa esse processo para você, eu vou passar para a gente melhorar essa relação e fortalecer a autoridade dos colegas frente a uma negociação imobiliária. Importante. Deu certo que eu já tenho feito isso com alguns colegas. Então ele procura, a gente faz o Petan, ele faz parte da equipe, entrega, separa o resultado do Petan do serviço de intermediação da venda. Porque é como você disse, às vezes o cliente pergunta a gente, se a gente disser a verdade, ele fica muito triste, não quer mais nem ver a gente. Isso mesmo. Aí chega algum despreparado e diz, isso aqui vale $1 milhão, teu irmão. Já aconteceu isso comigo. E não vai vender. E não vai vender, fica lá o imóvel parado. Então, assim... 2, 3, 4, 5 anos não vende. Por isso a importância de procurar um profissional que tenha experiência e responsabilidade. E separe. Quem vai dizer o resultado do diagnóstico do imóvel, quem vai continuar na negociação. Esse foi o processo, depois de alguns anos, foi que eu enxerguei. E aí a gente vem desenvolvendo isso e tem dado certo. Muito bom, Garibaldi. É como eu falo assim, a avaliação imobiliária é muito importante. É um nicho que dá um retorno financeiro para o corretor, que a gente pode agregar na nossa profissão e que muitas pessoas ainda não conhecem. Mas você que ainda não tem essa habilidade, não sabe, existe Garibaldi com a empresa dele, com a equipe. Eu também faço avaliações também imobiliárias e faço judicial também, que Garibaldi também faz. Eu acho que não falta mercado para isso, Garibaldi. E é importante que os corretores também criem essa perspectiva de que a avaliação é um nicho importante. É um nicho e tem importância porque os imóveis que estão disponíveis para negociação no mercado, se eles não tiverem com valor real vai parar. E pode até atrapalhar, porque às vezes eu chego e digo um valor real do imóvel aqui, aí chega outro vizinho aqui com outro profissional e de outro valor. Gera uma expectativa fora da realidade. Isso. E aí o mercado para. Aí ela diz, não, vou querer botar o meu por 500, não vende nenhum dos dois. E fica... fica lá os imóveis todos parados. Mas o mercado está parado, o mercado está não, porque a demanda não está. Porque, na realidade, o processo que aí o cliente às vezes não entende. Existe uma norma, é normatizada. É uma resolução do sistema COFES-CRES que diz como é que se elabora um parecer técnico de avaliação mercadológica. Pronto, foi interessante você tocar nesse ponto aí, porque tudo a gente faz através de normas, de regras, de leis. Então, hoje um corretor de imóveis, ele pode apenas opinar, né? Isso para ele ser um avaliador. O que é que ele precisa? O que é que o CRES exige? Qualquer corretor, ele está apto a desenvolver a avaliação, fazer uma avaliação. Só que o sistema COFES-CRES, né, que é quem regulamenta a nossa profissão, criou o Cadastro Nacional de Avaliadores Mercadológicos, que é o CNAE. E aí tem cursos que aperfeiçoam ou alinham o conhecimento de todos os colegas corretores para que eles desenvolvam um trabalho orientado pelas normas ou pelos procedimentos adequados. Então lá tem que dizer quem foi o solicitante, tem que identificar o imóvel, tem que ter o número da matrícula do imóvel. Você não pode avaliar, porque o imóvel sem identificar a documentação
fazer uma due diligência, ou análise da documentação. Uma avaliação, ela na realidade é uma consultoria completa, gente, que a gente já vê se o imóvel está regularizado, se o que tem na informação da prefeitura é o que está no cartório de registro de imóveis. Muitas vezes esses imóveis mais antigos não batem, tá. Aí tem que fazer uma retificação de área. Às vezes são 3 informações. Tem uma no cartório, tem uma na prefeitura e uma de fato, na realidade. É, isso mesmo. Então você tem que... Como é que você vai apaziguar isso? Para orientar a regularização do imóvel, porque senão ninguém financia. É, exatamente. Comprar à vista. Então isso também interfere. Aí você tem que escolher ali o método mais adequado para avaliar. Isso tem uma NBR, né? A NBR 14653, e ela orienta qual a metodologia, porque aí você pode fazer pelo método comparativo de dados de mercado. Mas tem imóvel que não se compara, não. Pronto, eu fui fazer uma desapropriação de uma prefeitura e aí não tinha amostras, não tinha como ter amostras porque não tinha área, era uma área bem isolada lá. E aí eu tive uma dificuldade, foi um desafio grande. Aí você faz pelo método, ou o método evolutivo, Eu fiz pelo evolutivo. ou involutivo. Eu fiz pelo evolutivo. O evolutivo, ele avalia a área como se fosse um terreno e vê quanto custaria a reprodução daquilo que está lá. Foi A mais ou menos. reprodução do custo. Aí você vai ter que fazer e deprecia no tempo. Depreciação, é muito bom. Esse método que eu mais uso. Eu que mais uso é o comparativo, acho que a maioria usa mais o comparativo, eu uso mais né? o O involutivo. Eu gosto mais, porque me dá mais indicadores. O comparativo, ele é bom, mas ele, por exemplo, apartamento, É mais. você vai avaliar apartamento de uma pessoa, o método comparativo não tem nem dúvida. Tem uma infinidade de amostras, você vai lá e faz aquelas inferências e faz, realmente você consegue chegar a sem dúvida. Mas aqui, às vezes, tem imóveis que você encontra peculiaridades que você tem que fazer realmente pelo método evolutivo. Em muitas áreas eu faço pelo involutivo, quando a gente identifica lá a possibilidade de um empreendimento. Sim. Empreendimento, aqui dá para a gente fazer uma análise do potencial da área para empreendimentos. E aí fica a cargo. Agora, o que é sempre bom observar é quando chega esse resultado, o bom senso que diz, você tem que fazer uma prova de 9, a prova dos 9. Quando eu avalio um imóvel, eu pego aquele valor e digo, será que eu tivesse locado o valor de locação, ele tem uma relação com o valor do imóvel. Se isso tiver de forma esdrúxula ou não tiver uma conexão, olha, tem um imóvel que eu consigo alugar até R$2.000. Quantos milhões ou quantos R$1.000 eu estou aplicado no banco, eu estou disposto a tirar para investir nesse imóvel para ter uma remuneração de R$2.000. São as continhas que você facilmente consegue identificar. Se você tiver, não faz sentido, por exemplo, eu estar com um imóvel à venda, que alguém que tenha um certo valor aplicado, vai tirar da aplicação, comprar meu imóvel, e a remuneração desse imóvel não chega nem de longe ao que ele está com a aplicação, ninguém Não vai vale a comprar. pena. Eu não tenho nem como justificar. Eu fiz uma avaliação agora há pouco e a menina disse, não, ela falou, a expectativa era o dobro do valor que eu cheguei. Aí eu digo, não concordo, o imóvel é seu e você vai pedir o valor que for. É seu, você pode pedir o valor que quiser. Agora, vamos imaginar, e você passa para o lado de cá do investidor. Você tem esse valor no banco. Quanto é remunerado esse valor? Ela disse X. Está em torno de 1%, né? Está nessa média. Aí eu vou tirar esse valor que você está achando e compro o seu imóvel. Quanto eu vou ter de rendimento na compra desse seu imóvel? Ela. Quando eu vou olhar a avaliação que eu fiz, aí eu digo, tá aqui, eu fiz o método pela qualificação da renda. Quanto esse imóvel, depois de qualificar, depois de recuperado, quanto ele pode ser locado. Aí vale a pena. Porque eu vou ter uma remuneração, mesmo que um pouco inferior do que o mercado está me oferecendo, mas eu tenho a garantia do imóvel. Aí
elas conseguem um entendimento melhor, né? Entendimento. Então você precisa, quando avaliar, entregar, e não é entregar o petão e dar as costas, é você entregar e você explicar ou justificar. Esse consenso cria uma autoridade para ti e uma tranquilidade para o cliente, para quem te procurou. Aí sim, essa é a função da gente. Exatamente, porque é diferente quando um cliente nos procura para querer saber o valor de venda. A maioria, Garibaldi, eles chegam assim, não, eu quero só vender meu imóvel, quanto é que você avalia? Aí a gente diz o valor, né, que existe uma tabela, que a gente segue essa tabela para cobrar esses valores de avaliação. Ah, não, mas é muito caro, só para tu vir aqui dizer quanto é que vale? Aí eu digo, não é só isso, gente. Existe todo. Aí lá vai a gente ter que explicar tudo, que nós temos que justificar, porque até para que ela possa cobrar aquele valor de venda, ela também tem que ser justificada desse valor e justificar quem. Ela entende. O pessoal, quando entende, eles ficam muito contentes. Aí eles fazem, não, tá bom, você tá certo, eu vou fazer. Né? Porque não adianta só chegar, não. Se você quiser que eu vá só e opinar, me diga aí onde é a sua casa, a localização. Vale 300 mil. É isso que você quer? Na realidade, eu tô achando e se me perguntar por quê, eu digo, é porque eu achei. Achei, cara, esse valor e pronto. E eu disse, né? É quando medir buraco, né? A gente vê pela beira. Estamos na beira. Qual a beira? Não, tem mais ou menos aqui esse buraquinho aqui, tem 1 metro. Então pela beira, então, medida, para você ter um valor exato, você tem que ter realmente, dedicar tempos, debruçar sobre a unicidade de um imóvel. Não, eu vou enfatizar aqui, mesmo que sejam 2 imóveis feitos com a mesma planta, o mesmo projeto arquitetônico, e que sejam vizinhos, eles não são iguais. Não são iguais. Como você disse assim, o proprietário, ele dá, ou ele valoriza ou ele desvaloriza o imóvel dele. Ou ele não mantém, ou esse dá uma super manutenção e ele dá aquela cara dele no imóvel. Isso mesmo. Então essa é a dinâmica. Olha, eu já fui fazer análise para fazer a avaliação de um imóvel, a família queria vender, e aí eu percebi que o pai, né, deles estava vivo ainda, eles achando que ia botar o pai num apartamento que a casa estava grande. E eu olhando o semblante do pai deles, assim, aí ele disse, pronto, aí eu disse, Garibaldi, me diga qual o valor da avaliação. Eu digo, eu não vou cobrar porque eu não vou fazer. Aí acharam estranho, disse, não vou porque ninguém vai vender esse imóvel aqui. E se vocês venderem esse imóvel, vocês vão perder o pai de vocês. Porque a forma com que ele saiu dali, entrou aqui, sentou aqui, vocês vão matar o pai de vocês. Vocês querem vender esse imóvel para quê? Porque vocês estão negociando a alegria do pai de vocês. Se vocês botarem seu fulano, que eu esqueci o nome dele, e nem vou dizer, se botar seu fulano dentro de um apartamento, eu estou vendo aqui, na área que tinha vizinho, estava o jardim cheio de plantas e tal, e era ele que cuidava. Era a alegria dele, era estar ali a cuidando. Vida dele está ali. Vocês não sabem, nem ele precisou me dizer, mas aqui ele toma conta de passarinhos aqui. Na hora que vocês botarem esse seu homem numa gaiola, num apartamento, vocês vão perder ele. É verdade, a gente tem que ter esse sentimento de empatia também. E eu não vou fazer parte disso, não. Aí isso é um feeling, entende? A gente até nisso, a avaliação não é só do irmão. Nós estamos entrando na casa de uma família. Isso, são pessoas. Tem projetos ali, exatamente, eles estão enlutados ali, porque eles precisam negociar. Os filhos estavam reunidos, não tinha problema nenhum a vender uma casa grande e aí botar o pai no apartamento e o resto do dinheiro eles iam resolver o problema dele matando o pai sem eles perceberem. Verdade. Eu digo, vocês não tem problema. Se vocês querem resolver financeiramente a vida de vocês, cuidam, vão-se embora trabalhar. Vocês são tudo saúde, tá tudo em ordem, graças a Deus. Agora aqui, deixa o pai de vocês viver. E eu não pactuo com isso. E até hoje... Não vender. E até hoje eu passo lá, de vez em quando eu passo lá, que é o escritório de um amigo meu lá perto, tá lá o senhor lá, de vez em quando já tá bem velhinho, ele ajeitando o jardim e as plantas. Isso é uma riqueza, para mim acho que foi a avaliação mais
que você não fez, mas que trouxe mais aquela alegria, que eu não né? fiz. Oh, Garibaldi, isso é importante, isso é importante. Então, colegas, vocês estão lidando com pessoas. Você trazer o esclarecimento de um valor real de um imóvel para que as pessoas tenham segurança na hora de tratar. Esse é o grande propósito da nossa profissão. A gente vende segurança, a gente vende certeza, a gente vende clareza. Ninguém vende imóvel. Quem está querendo vender imóvel são as empresas ou as pessoas. A gente está vendendo essa intermediação equilibrada dos negócios. Então começa tudo pela taxação, pelo equilíbrio do valor do imóvel, sem o valor estimativo nem depreciativo. O valor real do mercado. Então essa é a grande sacada do negócio. Garibaldi, eu fiz um roteiro aqui para seguir, mas nem segui, porque a gente conseguiu falar tudo. Assim, você foi falando, falou tudo. Porque eu tô aqui só assim, ó, admirada. Que é meu professor aqui, viu, gente? Que... Dá vontade de ter 60 anos. Não, que é isso. Tá 37 fazendo a mesma coisa. Aí, a mesma coisa sendo diferente. É. Não é monótono. O mercado imobiliário é isso. Não maravilha. Gari, eu primeiro quero lhe dar uma lembrancinha por você ter aceitado o convite de ter vindo aqui. Que é uma canequinha do nosso podcast. Olha, aí eu vou tirar. Tira aí. Quero você tomando água ou café aí nessa xícara. Olha. Quem conhece aqui, essa menina vai dar o que falar. O Brasil, viu? Vai ficar pequenininho. Que os anjos lhe ouçam. Veja, tu já tem um DNA, né? Da família toda de pessoas dinâmicas, empreendedoras, né? E eu não tinha dúvida, quando lá no começo que a gente assinou o teu estágio, eu não tinha nem dúvida, porque você já o que fazia já era sucesso. Obrigada, Gari. Eu fico feliz também, né? Em poder estar ajudando o mercado imobiliário, é isso que eu quero fazer. Quando eu entendi o meu propósito, que não era só trabalhar com intermediação de venda, de locação. Era ao contrário, intermediar justamente essas pessoas, porque eu tive essa dor lá no início, tive sua mão, mas não foi, porque cada um tem suas atividades também. Naquela época era uma fase totalmente diferente da de hoje. Hoje a gente tem as redes sociais que acelera ou atrapalha as nossas vendas e a gente tem que ter sabedoria em usá-las a nosso favor. Mas que eu vejo a necessidade de orientar os corretores que estão chegando no mercado, porque são muitas informações. E o corretor hoje, que não tem conhecimento, ele não fica no mercado. Então, é justamente essa a minha preocupação, é de continuar esses corretores que estão chegando, que eles possam continuar no mercado. Porque tem lugar para todo mundo, gente. A gente vai, tem muito corretor, a concorrência é grande. Não é assim. Faça seu nome, busque a sua autoridade, o seu nicho que você vai vender. Se eu não estou vendendo, tem alguém que está vendendo. E por que aquela pessoa lá está vendendo? Então, o mercado só está ruim para mim? E não está para Garibaldi, por exemplo? Não. Então, o que é que Garibaldi está fazendo que eu não estou fazendo? Né? Então, aí eu tenho que entender, mas o mercado está para todos. Assim, uma farmácia não botava uma do lado da outra. É isso que eu chamo de as 7 fake news do mercado imobiliário, da nossa profissão, principalmente do corretor de imóveis. E eu fico feliz de você estar nessa fase da intercomunicação, a interdependência. Interdependência. Essa fase que você está aqui já tem algum tempo e tem sido de forma, graças a Deus, que bom que a gente tem colegas que elas rapidamente identificam isso. E isso é muito bom e é alvissareiro para o mercado. Sim. Porque se não houver isso, a gente vai aumentar essa curva, né, essa ladeira que eu digo, do aprendizado dos colegas novos. E aí uma das fake news é dizer, rapaz, tem imóvel demais, não vai ter quem compre. Eu escuto isso desde 88. E tem gente comprando, viu? Tem empreendimento que lança hoje, com um mês aqui já está tudo vendido. E você dizendo assim, nada, não tem quem compre isso não. Aí outra fake news, está em crise, olha a crise. Isso está vindo uma crise. Eu estou há 37 anos, eu nunca ouvi dizer assim, não tem crise não, tá? O mercado, menino, maravilhoso, não existe crise nenhuma. Nunca passei, eu passei por não sei quantos planos, não sei quantos zeros de dinheiro cair. Foi
o caos. Aí chegou o plano Collor, plano Bresser, plano cruzado, plano que você acha que nem era nascido. E haja plano. E haja plano, e veio e passou. E eu nunca vi ninguém dizer assim, eita, que o mercado está de vento em pouco. Quando esteve, foi um período que antecedeu 2008, que veio a crise e o mundo quebrou. Quem salvou o Brasil de não entrar no parafuso foi o mercado imobiliário. Foi logo quando lançou também o Minha Casa Minha Vida. Aí veio o Minha Casa Minha Vida, que já estava nascendo. É. Porque aí eu acompanhei isso também, a lei 11.124, se eu não me engano. 10.000, era 11.124. Criou o Programa Nacional de Habitação. Aliás, criou a Política Nacional de Habitação. Não existia uma lei no Brasil que regulamentasse uma política de habitação. Quando ela foi criada, isso foi em 2005, aí veio os programas. Começou o programa Minha Casa Minha Vida. E depois começou os marcos regulatórios de políticas voltadas para o mercado. Isso. E aí hoje nós estamos ainda vivenciando a regulamentação dessas políticas que vieram a consolidar. Aí, bem, regularização fundiária, política nacional de saneamento ambiental, veio o marco da alienação fiduciária. Sim. E assim foi. E isso tudo vem contribuindo, né, e não parou, vem aperfeiçoando o conhecimento da gente da dinâmica do mercado imobiliário. Agora, crise sempre teve. Então, se você for olhar para a crise, você tem que se tornar a solução. Porque inexoravelmente, inevitavelmente... Falou bonito agora, viu? Quando se tem uma crise, abre-se imediatamente uma oportunidade. Exatamente. Porque a solução para aquela crise é uma oportunidade. E nós, como corretores de imóveis, a gente tem que saber onde usar essas oportunidades. E como a gente já é forjado. A dinâmica do mercado, de quem vive o mercado imobiliário, é procurar solução. Tem reforma tributária. Qual é a solução que a gente vai ter? Como é que nós vamos entender o processo de compra e venda com o pagamento de imposto? Vai servir, vai ser bom, pouco interessa. Já é. Como é que nós vamos encontrar a melhor forma para orientar os compradores e quem vai e as incorporadoras? Porque o contador, ele traz a solução. Quem vai fazer a dissipação disso somos nós. Exato. Você falou sobre a questão da crise. Aí a gente diz, tem muito empreendimento sendo construído e não vai ter quem comprar. O déficit habitacional ainda é gigante. No Brasil inteiro e no Nordeste é maior ainda, comparado com o índice do Brasil. Então, sempre vai ter gente querendo comprar imóvel. Tu imagina, em 88, quando os bancários começaram a construir. Eu entrei em 88 no mercado imobiliário e estava um boom. Como está o Portal Sudoeste, era o bancário. Bancário, cidade universitária lá em João Pessoa. Eu comecei lá em João Pessoa. Eu sou, na realidade, nasci lá, né? Eu sou de João Pessoa e fui criado aqui em Campinas. Então eu tenho dupla municipalidade. E sou apaixonado pela Paraíba como todo e amo minha cidade. Eu moro aqui em Campinas e daqui eu não saio. Casou aqui, arrumou a mulher daqui. Exatamente. Aí o pessoal achava que ia barrar. O prédio em João Pessoa, de 12 andares, tinha 18 andares, que era aquele já antigo, mas o prédio que foi lançado de 12 andares, a gente foi lá, quando terminou a última laje, fez uma caminhada, uma caravana de corretor, porque tinha 1.000 corretores, 1.100 corretores. Quando eu entrei no mercado imobiliário, o número de corretores da Paraíba era 1.100. O meu crédito era 1.058. Então, tinha 1.000 corretores da Paraíba toda. E você, botando os ativos, talvez tivesse 600, 800 corretores, 700. Isso na Paraíba inteira. Toda. E aí você imagina a gente ir lá para conhecer um prédio de 12 andares, que foi a Gradiente, que lançou, e quando fez a última laje, a gente foi lá para ver a altura de 12 andares. Quando fizeram de 22, aí já foi mais recente. Hoje
Hoje os empreendimentos são todos altos. Todo um negócio que é 30, Aqui em 40, Campina 51 andares, tem outro, né? Que é o Tour Geneve, que é 51 andares, e tem aquele que está parado lá, que são 54. 54, lá. Então, já tem projeto de 60, da João Pessoa. Porque o problema é o vento. Até para construção, isso, né? Porque aí ele tem uma estrutura que ela balança, tem que balançar. Então, na realidade, o mercado ele tem essas fake news. Aí outra fake news que é impressionante. O Cresce não faz nada e é caro. Quando me dizem isso, eu fico para não viver, viu, Garibaldo? Porque eu que estou de dentro, eu vejo o esforço do Cresce para trazer benefício para a gente como corretor de imóveis. A gente falando isso, né? Para a gente como corretor de imóveis, e as pessoas ainda reclamam. Porque não conhece e nem imagina o trabalho nacional. Isso. É um sistema, o sistema Confescresce é um sistema que defende os ataques à nossa profissão, que não são poucos e o pessoal nem tem ideia. Então, essa é outra forma de ser contaminado. As pessoas ficam sentindo, porque o Cresce não faz nada, porque é caro, e porque a anuidade é a mais cara, e não sabe nem... Como teve agora a festa, né? Foi o Celebre, que foi para a comemoração de 63 anos de regulamentação da nossa profissão. Foi um evento incrível. E ainda tinha gente que chegava assim e dizia: mas Andresa, a gente paga tão caro ao Cresce, ainda tem que pagar esse ingresso. Eu digo, mas a entrada, gente, você vai comer, beber, ter 2 bandas, e tu ainda quer que o Cresce pague pra tu. Aí tu vai lá pro Parque do Povo, tu vai ter que pagar a tua bebida, só pra tu entrar, tu paga 250, 300 reais, e tu ainda tá achando ruim. Não é verdade, né? E concorrer a um carro, né? E concorrer a um carro. Isso, eu não conheço aquele corretor. Tu conhece ele? É das antigas. Pois é, fiquei feliz. 3.500. Eu vi que era 30, não sei. 35, 3.000. Pois é, das antigas, né? Que coisa boa. Eu disse, olha, muita gente ficou triste porque queria ganhar o carro. Eu fiquei, que eu também queria ganhar um carro. Quem não queria, né? Mas, se Deus disse assim, vai ser essa pessoa aqui, é porque ele foi muito mais do que merecido, né, Gari? Não, eu fiquei muito feliz de ver ali os colegas, né, se confraternizando, se vendo e se reconhecendo, que a importância desses eventos é disso. Isso. É um festivo. E agora, um dia antes, ou foi 2 dias antes, teve o Educa Cresce, que aí veio falando sobre locação. E o Cresce está sempre implantando essas políticas de aperfeiçoamento, capacitação e relacionamento. Nossa profissão, ela, na essência, ela é relacionamento. Você precisa ter relacionamento. Então, é uma profissão que você entra, tudo que você fez na vida é acervo técnico. As pessoas que você conheceu, o que você sabe, a habilidade que você desenvolve, qualquer coisa que você traga é acervo técnico. Então, é uma profissão realmente que tem crescido e vai crescer. Hoje já estamos chegando aí na casa dos 18, passou de 18 mil. Ativos tem um pouco menos, mas isso não tem problema nenhum. É um sinal de que, né, a gente é uma profissão que é alvissareira. E nós estamos vivendo um pouco da uberização do corretor, né? Quer dizer, o corretor Uber, tipo, eu tenho um celular, tenho um carro e eu vou ser corretor. Aí tem um problema. Não, eu faço redes sociais, faço divulgação, aí tem um roteirozinho que você acha que é simples. E não é. Exatamente, é justamente isso. Que as pessoas, né, Gari, muita gente entrando, aí quando a gente olha, muita gente é advogado, é contador, muita gente que já tem uma profissão e colocando o corretor de imóveis como uma segunda opção. Isso é ruim, porque a gente que é corretor de imóveis... Isso levanta a necessidade desse trabalho que você está desenvolvendo, que é esse acolhimento. Isso. Né? Esse acolhimento. Eu posso contar comigo, assim, no que for possível para a gente fazer, porque é realmente importantíssimo esse acolhimento. Porque vai fazendo uma triagem, né? Vai fazendo uma orientação. Para quê? Porque um corretor, quando ele está inseguro, e essa insegurança passa para o cliente, ele questiona não o corretor, mas a profissão. A profissão, comprei ali, procurei um corretor ali que ele não sabia dizer nem que é outra a localização ali, nem o que o prédio tinha, nem o que o prédio oferecia. Isso. Outra de benefício e não de estrutura. Aí o cara diz assim, ele esquece teu nome
né, daquele profissional e diz assim, rapaz, não procura corretor, porque corretor não sabe de nada. Então a gente termina pagando por a inabilidade dos colegas que estão começando e que não querem procurar se aperfeiçoar, de buscar esse suporte, esse conhecimento. Exato. Então, na realidade, é outra fake news. É assim, todo corretor é sabido e não faz parceria. É outra história para boi dormir. Então, eu já vi muitos colegas na pai, é muito chato que os corretores são muito nada assim. Só pensa neles e tal. Você que não está procurando as pessoas certas. Tá aqui, Andresa. Garibaldi. Se prontificou a encontrar um procedimento. Tu para duas coisas. Porque, gente, se vocês imaginar, depois de um determinado período na profissão, a gente é procurado, não precisa mais fazer mais nada, não. É o que eu sempre digo, assim, hoje eu vendo muito mais por indicação do que pelas minhas redes sociais. É impressionante. E a indicação é uma venda mais certa. Eu já fui indicado, assim, não, é porque meu pai comprou um negócio, fez um negócio contigo, rapaz, eu vou procurar o pai. Não, mas ele já faleceu. Faz muitos anos, era um negócio que eu não me lembrava mais de jeito nenhum. É. E mas como é que tu lembra de mim? Não, porque eu era guri, eu me lembro, tá? É um negócio impressionante. É muito gratificante, né, Garibaldi? Exatamente. Gari, a gente vai ter que finalizar, por causa do nosso tempo tá chegando ao fim. Mas estou muito grata de tê-lo aqui comigo, viu? Foi bastante aprendizado. Como você diz, a gente troca muita experiência. E assim, hoje aqui eu só tô aprendendo, porque... É fácil não, cara. Só tô aprendendo aqui com o mestre daqui de Campina Grande, que é Garibaldi. Então, obrigado, Gari. Quero te agradecer, né, novamente por ter aceito esse convite aqui. E vamos finalizar nosso podcast de hoje. Então assistam, gente. A gente vai colocar nas redes sociais aí, data e horário, em Sandro Filmes TV. Corre lá, se cadastra lá no YouTube, curte, compartilha, bota lá nas notificações lá, para que vocês recebam toda vez que tiver um podcast novo de Andresa Brasileiro. Você vai lá e assiste. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Sandro Filmes está no mercado audiovisual há mais de 25 anos. Se você procura alta qualidade em vídeos para TV, redes sociais, gravação e podcast, comerciais e programas, entre em contato @Sandro Filmes e no WhatsApp 996266572. Sandro Filmes, qualidade e menor preço para você.